Muito bem, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, em nome da Circo de Ideias, gostaríamos de dar os parabéns à Casa da Arquitetura. É um prazer celebrar convosco hoje este projeto que tem um ano de vida e que é muito importante não só para a cidade, para Portugal, mas a nível internacional. Neste momento vamos apresentar 2 livros da coleção Viagens da Circo de Ideias, uma viagem a Portugal de Mirko Zardini e a viagem à Bolívia de Guilherme Wisnik. Vou só apresentar um pouco aqui esta imagem. É do livro do Pedro Bandeira, do Arco Santi, mas havia aqui uma segunda imagem. Bom, para enquadrar um pouco esta coleção das viagens, esta coleção surge em 2011 com um conjunto de livros que reúne uma série de arquitetos que partilham através do formato de apresentação de 20 imagens com alguns textos e que em 2011 teve início. Temos hoje a coincidência de termos aqui a arquiteta Paula Santos, também a arquiteta Ana Vaz Milheiro, que fazem parte da primeira série da coleção Viagens. Podemos passar para as próximas. E dos restantes livros que também publicámos, da viagem a Marrocos do arquiteto Álvaro Siza e do arquiteto Alexandre Alves Costa. Um outro livro que também lançámos em 2011, portanto lançámos na mesma altura estes 4 livros. Podemos passar para o seguinte, também um livro de Jorge Figueira, da viagem a Macau. Esta coleção de livros permitiu-nos comunicar através da imagem e do texto, como nós dizemos na sinopse, não só um roteiro pelos vários continentes, mas também pelo universo dos autores. Ou seja, não é apenas conhecermos e viajarmos pelo livro, pelo país, como por exemplo a Bolívia ou Portugal, mas também viajarmos pelo universo e pelas preocupações e pelo olhar dos autores. Nesta segunda série, com o livro de Pedro Bandeira, de Mirko Zardini e do Guilherme Wisnik, esta coleção Viagens entra numa segunda série em que os livros são publicados em português e inglês. E isto lança e coloca os livros e estas viagens e os autores num posicionamento muito mais internacional e mais interessante editorialmente. Iria passar a palavra a Magda Seifert para apresentar o livro e pelo Roberto. E mais uma vez agradecer o apoio da Casa da Arquitetura, no Sampaio, que tem apoiado desde há muitos anos a Circo de Ideias. Obrigado. Obrigada, Pedro. Eu não vou apresentar o livro, eu na verdade vou apresentar o Roberto Cremascoli, que na ausência do autor, Mirko Zardini, é a pessoa mais indicada para nos falar sobre estas viagens. Porque este livro é uma exceção, não relata unicamente uma viagem, mas sim uma série de viagens feitas por Mirko Zardini a Portugal. E estas viagens têm um contexto, que é a doação do acervo do arquiteto Álvaro Siza ao Canadian Centre for Architecture, assim como a Serralves e à Gulbenkian. O Roberto foi uma peça fundamental nesta triangulação entre o Mirko Zardini e Álvaro Siza e um impulsionador e alguém que acompanhou constantemente as viagens de Zardini a Portugal. Por isso, Roberto, pedia-te para falares um pouco sobre essa experiência de viagem. Eu escrevi também um dos 3 textos que estão no livro. Um livro que não é nem um livro de fotografias, nem um livro de poesia, nem tanto menos de literatura. E como a vida é a arte do encontro, temos no livro o encontro entre 2 países, não é? No caso do Zardini, entre Itália e Portugal, mas temos o encontro entre o Álvaro e o Mirko, o Siza
e o Zerdini. O Cisa escreve na introdução, temos 10 minutos, não é? Okay. Mirko Zerdini é um viajante em trabalho. Há pausas em cada viagem, cedo na manhã, ou ao fim do dia, quando o sol descansa e agoniza um céu vermelho e lilás. Passeia então, sem guia nem projeto, os olhos libertos de filtro, o campo limitado. Um iPhone salta do bolso e flutua na cidade. Desgovernado, abandonado à vida própria, registra o que se vai revelando, a acrescentar ao que armazena. Outras viagens, mapas, dicionários, notícias do tempo e dos homens e tudo o mais. Sair sem o limite de um guia e de um percurso organizado conduz, em nebulosa, ao projeto necessário. Súbita aparição. Tudo acontece nas pausas. Porto, 8 de fevereiro de 2018, Álvaro Siza. E tudo acontece sobre as pausas. Parece que até que o Siza, no escrever este texto, está a falar sobre ele próprio, não é? Vamos ver o que acontecia nestas pausas. Durante algum tempo, diz Mirko Zerdini, entre 2014 e 2017 viajei a Portugal com certa frequência, aterrando entre Lisboa e o Porto, deslocando-me muitas vezes entre duas cidades. Já tinha visitado Portugal algumas vezes no passado, começando enquanto estudante, nos anos 80, em busca da obra de Álvaro Siza, e lembro-me de deparar, de repente, como uma das primeiras casas de Eduardo Souto de Moura. Viajar como turista significa que se é levado ao cerne de muitas contradições que sustentam um dos maiores setores a nível mundial. Os turistas trazem consigo um compromisso ou até mesmo uma aparente obrigação de verificar imaginações e ideias preconcebidas. No entanto, esta minha viagem não era apenas turística. Desta vez viajava por razões profissionais. Um viajante por necessidade, de acordo com Lawrence Stern, no seu livro Uma Viagem Sentimental, A Sentimental Journey. E o Canadian Centre for Architecture estava prestes a receber a doação da parte do arquivo de Álvaro Siza e estive lá em diversas ocasiões e reuniões com o Siza, a explorar o seu trabalho e a iniciar novas colaborações com a Fundação de Serralves e a Fundação Calouste Gulbenkian. E assim que se passava entre as pausas, né? entre os dois. Mais à frente, o Mirko diz: já não levo comigo um guia e uma máquina fotográfica, apenas um iPhone. Não é uma questão de peso. Um telemóvel aparentemente muito leve suporta o peso de todas as notas, imagens, e-mails, documentos e informações que o acompanham. Trata-se de outro tipo de peso, a extensão de um ambiente local para incluir os mundos externos que viajam comigo. E ele diz, mais à frente, que este livro não é um livro de fotografia, e as fotografias são tiradas assim como fazer parte de uma coleção de recordações fragmentadas e imperfeitas. Tanto que a cada fotografia, e é uma característica dessa coleção, está sempre associada uma legenda, não é? que acompanha a fotografia. Por vezes, ao tentar captar um momento específico, a máquina fotográfica produz uma imagem errada, acidental, à qual me vou afeiçoando. Ocasionalmente, estas imagens assumem significados diferentes. Os tours arquitetônicos, e neste caso a fotografia que acompanha este pequeno texto é o edifício do Souto Mora, na Avenida da Boa Vista. Os tours arquitetônicos são geralmente efetuados de dia, na esperança de boa iluminação ou da oportunidade de entrar. Contudo, trata-se de outro tipo de experiência. Descobrir edifícios num fim de tarde, de nevoeiro ou dentro de um carro. Lembro-me de muitas fotografias ter sido tiradas mesmo entre
um semáforo vermelho e um verde a seguir. Quando chove, as superfícies parecem ser mais escuras e as cores mais vibrantes. O ar pode parecer mais frio, os odores mais intensos e os sons subjugados pela própria chuva. Este é um livro que tem sons e que tem cheiros. De resto, esta é uma prática que o Mirko Zardini também aplicou nas novas tipologias de exposição. Fazer exposições com sons, fazer exposições com cheiros, como uma espécie de inventar uma exposição sensorial. É isso que ele fez ao longo de vários anos, desde que começou com uma das primeiras exposições sobre o asfalto, um material tão tão simples, mas que cobre 60% do planeta. Eu lembro-me perfeitamente na exposição, na Trienal, que o material era apresentado assim, não só do ponto de vista assim, ligado só à arquitetura ou ao tipo de utilização, mas havia mesmo o cheiro do asfalto e havia o som das máquinas que trabalhavam o asfalto, coisa que ele continuou a fazer em várias exposições, Sense of City, o Imperfect Halt ou Sorry Out of Gas. Zardini continua, e agora sou eu a escrever no livro, continua a construir uma teoria que renova e reconsidera propostas de práticas participativas e formas abertas dos anos 60 e 70 como provocação ao sector, de modo a que este sirva melhor um público diversificado. Eu costumo dizer que o que quer lançar nas exposições é um debate, são dúvidas e quer que as pessoas que visitam as exposições curadas por ele, que saiam sem quase ter percebido nada do que viram na exposição, cheios de dúvidas. Aqui também num livro, um livrinho precioso que se tornou um carnê de viagem, o Mirko Zardini tenta mais uma vez de lançar dúvidas sobre um caminho aparentemente banal, desconstruindo através de cheiros e dos sons das imagens captadas com o seu iPhone. É isso que é este livro. E parabéns ao Círculo de Ideias. Obrigada, Roberto. Realmente esta provocação de Zardini acho que se consegue ver pela escolha de imagens que ele faz para este livro. Não há dúvida alguma. Obrigada, Pedro. Sim. Vou passar então a palavra ao autor do livro da Bolívia, 2016, Guilherme Wisnik. Foi um prazer publicar este livro, que revela uma série de fotografias e de imagens e de sons e de cheiros que Guilherme partilhou com o fotógrafo Tatewaki Nio em busca da chamada arquitetura neo-andina. O Guilherme irá falar-nos melhor sobre esta aventura, que acaba por dar uma outra visão da Bolívia e que merece uma leitura atenta e seguida de todo o texto. Portanto, Guilherme. Obrigado, Pedro. Está funcionando? Começo, então, por agradecer muito ao Pedro e à Magda por esse livro. É uma grande alegria fazer esse livro com a Círculo de Ideias e aqui em Portugal. As primeiras vezes que eu passei a vir ao Porto, já no contexto do ambiente da arquitetura, foi através do André Tavares pela Daphne. Pois agora, recentemente, tem um livro com a Monad de textos do Paulo Mendes da Rocha, agora com a Círculo de Ideias. É um privilégio estar presente no mundo editorial português e com livros tão diferentes, né? Quando eu vi essa coleção, eu tive lá na livraria da Círculo de Ideias e conheci a coleção dos livros de viagem, dessa série Viagens,
e gostei muito, fiquei muito interessado. Livros de viagem são livros que me interessam em geral, e ainda mais viagens de arquitetos. Combinam dois elementos muito interessantes, porque essa coleção, que é muito bonita, ela tem esse relato de viagem combinado a um olhar, né? Então o peso das imagens é muito grande também, o que não é normal em livros de literatura de viagem. Um autor que para mim é um autor que é uma referência é o Sebald, né? que com Austerlitz, Os Anéis de Saturno, Os Imigrantes, que é um escritor fantástico que escreve livros de viagem que são ficcionais e reais ao mesmo tempo. A gente nunca sabe bem o que é verdade, o que não é. E livros como esse, que nascem de uma experiência real, também dão a possibilidade de uma certa ficção. Isso é, abrem um outro lugar de fala para nós arquitetos, né? Que é expor uma subjetividade, uma pessoalidade muito forte, porque você fala na primeira pessoa, é uma viagem que você fez, e ao transmitir a sua impressão daquele lugar, daquela cultura e daquele país, você faz através da linguagem, mobilizando ideias que não são a de um ensaísta, porque nós escrevemos textos de ensaio, textos de análise de arquitetura, e esse é um outro lugar, né? Que é um contato muito mais subjetivo com essas situações e que permitem até um grau de ficção também. Então eu vi nessa coleção essa abertura, essa possibilidade de experiência. Propus ao Pedro, que aceitou, então tive muita felicidade em poder fazer esse livro. Antes de eu continuar falando, eu queria pedir talvez para a gente passar mais ou menos em sequência as imagens que nós temos, para vocês terem um pouco ideia do que se trata, e aí a gente vai continuando. Pode passar. Ali o Tatewaki Nio, que é o fotógrafo japonês que mora em São Paulo já há 20 anos, que foi quem me levou, e o Fred Mamani, que é o arquiteto boliviano que fez a maioria dos edifícios. Arquiteto se tornou depois, ele é essencialmente um homem da construção, um mestre de obras, um homem do mundo da manualidade, que criou esse estilo arquitetônico chamado neo-andino, que depois se tornou muito forte em El Alto, que é uma cidade, como o nome diz, no alto de La Paz. É a cidade grande, mais alta do mundo, né? Fica a 4.000 metros de altitude. Pode passar. Então esse livro combina fotos que eu tirei no meu telefone celular com fotos que o Tatewaki Nio tirou com as câmeras incríveis. Ele é um fotógrafo profissional. Então também é interessante essa combinação de um registro mais amador e pessoal com um registro incrível. Então vejam esses edifícios, né? Agora isso está virando moda, inclusive nesse momento na Fundação Cartier em Paris existe uma grande exposição sobre a América Latina, em que esses edifícios do Mamani são um destaque. Mas quando em 2016 nós fizemos esse trabalho, isso ainda era bastante desconhecido fora do registro da própria Bolívia. Ele inscreveu o projeto no museu pelos suportes de bolsa do Museu Quai Branly de Paris e conseguiu um financiamento com o qual ele fez o trabalho e também me convidou para ir junto com ele, conhecer El Alto e depois escrever sobre o assunto. Não o livro de viagens, escrever um ensaio que eu escrevi. Esse livro não estava previsto, evidentemente, ele entrou como lucro na história. Sim. Aqui referes ao Álvaro Domingos. Aqui é uma referência ao Álvaro Domingos, que é um autor daqui do Porto, né? Um professor, um geógrafo, professor na Faculdade de Arquitetura, que eu gosto muito da Rua da Estrada, gosto muito da vida no campo, gosto dessas reflexões que o Álvaro faz, que são muito originais, sobre o que ele chama de paisagem transgênica, né? Que é essa espécie de fusão entre cidade e campo, que vai havendo cada vez mais no cenário da globalização através do automóvel e da propaganda. Então aquela antiga divisão, daquela separação muito forte entre um campo bucólico e o mundo urbano, vai se desfazendo numa paisagem genérica, tem algo a ver
com a cidade genérica, como o Ren Koolhaas define, né? Mas num contexto mais um pouco menos oriental, que é de onde vem a definição do Koolhaas, e mais de uma certa porosidade e sujeira. Eu queria dizer, a Bolívia é vizinha do Brasil, mas é um país muito diferente do Brasil. Aliás, é um país, a Cordilheira dos Andes está ali entre nós, né? E define uma espécie de fosso cultural, de fato. No Brasil nós conhecemos pouquíssimo da Bolívia, e isso fez com que fosse uma viagem de descoberta, porque as grandes viagens, as mais importantes que a gente faz, são viagens em que você chega num mundo muito diferente, né? Que aquilo tudo é uma experiência muito nova, e foi isso que eu senti. Então, quando esses edifícios, né, o Fred Mamani criou essa arquitetura neo-andina, a explicação histórica é importante. A gente tem pouquíssimo tempo, eu vou dizer o básico. Como vocês notam, não necessariamente, aliás, eu tive prazer em escrever um livro e pesquisar um assunto que não é um tipo de arquitetura que me agrada pessoalmente. Eu não iria visitar e ver essa arquitetura porque eu achei uma arquitetura incrível para o meu gosto, mas ela é uma experiência antropológica, ela é um sinal de um fenômeno cultural incrível do ponto de vista antropológico, o que me faz gostar também, né, dessa arquitetura, de certa forma, com um olhar um pouco venturiano, Scott Brown, né, Learning from Las Vegas, evidentemente, que é essa abertura do olhar da arquitetura para o outro. O outro é a alteridade, o que é diferente, às vezes é até aberrante, muito diverso, mas para o qual você tem que ter alguma empatia para criar essa possibilidade do olhar. Então, o que acontece na Bolívia nos últimos 10 anos, menos até, 7, 6 anos, que com o governo Evo Morales, um pouco semelhante ao que aconteceu no Brasil no tempo Lula, né, houve um enriquecimento de uma classe, da chamada classe C, que enriqueceu. Surgiu uma nova burguesia aimara. A aimara é uma etnia indígena muito presente na Bolívia. Eles têm principalmente os aimara e os quechua, né? E o Morales é aimara, e em El Alto há uma predominância aimara. El Alto está numa posição estratégica, porque como ela fica, La Paz é uma cavidade, uma depressão vulcânica no altiplano, né, que é a capital. El Alto era subúrbio de La Paz, é onde está o aeroporto, o próprio nome diz, é no alto. Hoje em dia é uma posição muito estratégica, porque se El Alto corta todos os acessos às estradas que levam a La Paz, ela ilha. La Paz fica ilhada, fica sem suprimentos nenhum. Então, El Alto tem uma posição muito forte, né? E quem mora em El Alto são basicamente indígenas, eles chamam de cholos, né? Que são os indígenas que vieram para a cidade, e ex-mineiros, a população que trabalhava na mineração, que era dos sindicatos, e que nos anos 80 e 90 essas minas foram fechadas, foram privatizadas, as pessoas perderam o emprego e se tornaram lumpens, né? E foram morar em El Alto, mas conservam uma politização fortíssima, né? Então houve uma junção entre uma politização anarco-sindicalista dos ex-mineiros com uma organização indígena dos commons, né, das juntas de vizinhança, de um outro tipo de organização política que é mais rural do que urbana. Isso deu a El Alto uma capacidade política fortíssima. Então, isso que foi interessante é o que eu narro nesse livro. Eu fui para El Alto pensando na arquitetura à la Las Vegas da América do Sul, né, contemporânea, e encontrei um lugar fortíssimo do ponto de vista da resistência política antineoliberal no mundo globalizado. Por exemplo, os textos mais fortes do David Harvey sobre resistência ao neoliberalismo são baseados em El Alto, né? E aí, na hora que eu entendi essa relação, que era totalmente inusitada, essa viagem ganhou um componente muito mais forte, né? E a experiência nesse lugar se tornou riquíssima. Então, basicamente um embate com esse mundo que está presente aqui, de uma forma leve, porque é um livro rápido, ele tem as imagens, ele tem esses textos que são muito pessoais, mas isso ajuda também a uma experiência muito condensada, né, de tudo isso. Então,
É mais ou menos isso que eu queria dizer aqui de forma introdutória. Essa disponibilidade do olhar, estava aqui a pensar quando estavas a descrever, essa disponibilidade do olhar, de disponibilidade para o outro, é também uma posição muito política, não é? E que reflete muito a forma como te posicionas, quer arquitetonicamente, quer politicamente. É verdade, e é um aspecto, eu não sei qual é a leitura que se faz aqui em Portugal do Learning from Las Vegas, do Venturi e da Denise Scott Brown, mas eu, como professor de arquitetura em São Paulo, nos cursos que eu dou, até de uma forma inesperada para muita gente, faço grandes elogios desse livro e dessa pesquisa, porque eu acho que ela teve um papel fundamental na história da arquitetura recente, que foi abrir o olhar para a alteridade, para esse outro, né? Um tipo de olhar que era muito pouco comum na prática arquitetônica. Então, independentemente de se você gosta ou não daquele tipo de arquitetura que está sendo produzida, a posição é que é importante, né? Essa posição de sair do lugar utópico da arquitetura, que decide o que é o bom e o que é o certo, e passa a poder olhar para o real e para o existente, criando alguma empatia com isso, né? Então, essa é uma posição fundamental. Eu recentemente eu tive, por causa exatamente dessa pesquisa, fizemos uma palestra na FAUSP sobre o assunto, eu convidei o Tateo Aquinio, que mostrou as fotos, contamos um pouco da viagem, e eu disse, eu fico muito feliz de poder hoje, na FAUSP, apresentar esse trabalho, porque se fosse há 20 anos atrás, quando eu estudei aqui, nós seríamos expulsos imediatamente, ninguém teria a menor abertura para ver esse tipo de arquitetura, seria considerado uma coisa horrorosa, aviltante, né? E mesmo assim, alguns professores que estavam na plateia ainda levantaram a mão e disseram, não, eu não entendo você é um crítico de arquitetura respeitável, que gosta de uma arquitetura com a qual a gente concorda, como é que você pode dar guarida para um tipo de coisa como essa, que é horrível, né? Então, eu acho engraçado ainda assim, quer dizer, perceber que esse tipo de situação, e tendo que responder a esse professor que me falou assim, eu disse, olha, eu acho que a diferença entre nós é que eu aprendi com Las Vegas e você não, né? Mas isso não é um problema necessariamente, mas eu vejo que talvez para a minha geração, o Ren Koolhaas tenha sido a pessoa que fez muito essa ponte, né? Mutations, os livros sobre a China, sobre o shopping, quer dizer, foram dando elementos para que a gente olhasse. E o Álvaro Domingues é outro exemplo, exatamente de um tipo de posição assim, né? Que permite olhares muito mais livres sobre o mundo urbano atual, sobre as realidades que produzem a cidade contemporânea, né? Então, esse é o olhar antropológico que eu acho que a arquitetura precisa ter. Sim. Este Mamani acaba por ser um fenómeno, não é? Uma descoberta, mas depois também há um movimento informal que se cria do mamanismo, em que ele próprio influencia outros. Ele criou um estilo. Por um lado ele fica orgulhoso, porque agora tem outros copiando o estilo dele, mas ele também fica bravo porque disputa o mercado com... Tem um detalhe muito interessante para contar, que eu não podia passar sem mencionar. Todos esses edifícios que ele faz são salões de eventos, né? Basicamente o programa é um térreo comercial, 2 andares de salão de festas, e uma cobertura que é uma casa, que é um chalé, né? Vocês viram aqueles telhados pontudos, inclusive o nome que eles usam é cholet, porque é o chalé dos cholos, que são os índios urbanos. Então, um programa interessante, multifuncional. Agora, o programa principal é salão de festas, e a gente vê, tem mais de 30 na cidade de El Alto, né? Como é que pode, que economia é essa dessa cidade que tem tanta festa, né? Olha lá, a situação dentro, né? É um barroco psicodélico, extravagante, é impressionante aquilo. E aí a explicação é a seguinte, é um costume indígena, que é como o Marcel Mauss analisa nos livros dele sobre dote e dádiva, né? Dívida e dádiva, que é o costume indígena na cidade. Alguém faz uma festa e convida
toda uma população da cidade para ir a essa festa. Imediatamente, todos os convidados estão obrigados a oferecer festas também e convidar aqueles outros. Então, isso gera uma economia da festa absurda, que tem festas todos os dias, né? E por isso, tantos salões de eventos. E isso só existe por uma fusão entre uma cultura indígena numa situação urbana, né? E necessário dizer, porque todo esse dinheiro vem do fato de El Alto ser um hub comercial entre o Pacífico e o Brasil e o Atlântico, né? Eles controlam exatamente essa linha de comércio, que é sobretudo a folha de coca, né? Pela informalidade, não pela formalidade. Então, essa é a nova burguesia aimara que cresceu nesse período. O próprio Evo Morales era cocaleiro, ele era trabalhador, né, da indústria da coca. Então, a situação social e cultural é interessantíssima. Uma arquitetura que tem referência em Las Vegas. O Fred Mamani nunca foi para os Estados Unidos, mas ama Las Vegas pelas fotos que ele vê e tal, mas tem referências em Bollywood e na Índia, né? E o comércio que se faz, em grande parte, é com a Índia e com a China. Então, é uma situação, ao mesmo tempo, de globalização, e há uma reivindicação de uma cultura local, porque os ornamentos todos, é super ornamentado, são citações dos ornamentos das ruínas de Tiwanaku, que são as ruínas pré-hispânicas incas da Bolívia. Então tem uma reivindicação de uma arquitetura local em diálogo direto com a globalização. Sim, só para terminar, desculpem. Durante este processo de seleção das fotografias, a certa altura o Guilherme pergunta-nos se queríamos apenas fotografias de edifícios, de arquitetura, e nós dissemos não, isto é uma viagem pelo universo dos autores e, portanto, faz todo o sentido fotografias que tu te sentiste atraído também apresentar. Portanto, existem fotografias de comida, fotografias de luta, por exemplo, como esta. Depois também encontraste relações destas atividades com a arquitetura do Mamani, sei lá, com as máscaras do boxe ou com o pitoresco da culinária. É verdade. Essas são as luta livre de cholas. São as mulheres índias que lutam e que têm as máscaras parecidas com as do México. Tem a foto do bolo azul, não? Não. Acho que não. Tem que comprar o livro. Tem que comprar o livro para ver. A confeitaria local é muito incrementada, impressionante. Então, bolos azuis com cremes muito ornamentados. Aqueles bolos poderiam ser feitos pelo Fred Mamani, né? Há uma identificação muito forte. Vê se dá para ver. Parece uma maquete de um dos prédios, né? Então, é mais ou menos isso. É curioso perceber, porque a cultura indígena dessas regiões da América do Sul, em geral, são pesadas e melancólicas, né? Como Otávio Paz escreve sobre os mexicanos, o labirinto da solidão, né? Tem uma dor pela conquista, né? daqueles povos, que é muito forte, um luto permanente, mas uma cultura visual muito colorida, muito extrovertida. Então, essa combinação também é muito impressionante. Sim, pensava que era da cultura visual aqui dos cemitérios também. São cemitérios. São uma série de fotografias muito... É um belo display, não é? Sim. Pronto, convidamos a comprarem e a lerem o livro, os dois livros, para entrarem também no universo dos autores. Obrigado. Muito obrigado a todos.